Pronto, eu acho que agora vai, que a outra deu uma travada. Bom dia, pessoal que nos acompanha aqui no Instagram. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Vão chegando aí. Live esta que era para ter acontecido ontem à noite, às 21 horas, conforme eu tinha anunciado ao longo do dia, mas que por uma questão de força maior aí, eu tive uma questão que me impossibilitou, uma questão familiar, por óbvio, que me possibilitou de fazer essa live ontem, então eu estou jogando aqui, estou fazendo ela agora de manhã, já que hoje à noite eu tenho uma outra live programada também para vocês. O tema da nossa live de hoje é sobre a crise do sistema acusatório brasileiro em face de algumas das decisões mais recentes do STF, e também aí vamos botar na barca também uma decisão prolatada pelo juiz corregedor do TSE ontem, tá bom? Só para vocês se programarem, eu estou fazendo essa live hoje pela manhã, que era para ter sido ontem, sobre a crise do sistema acusatório, e hoje à noite, às 21 horas, se Deus assim permitir, nós vamos fazer uma live especificamente sobre fake news. Nós vamos discutir hoje à noite se existe ou não crime de fake news no Brasil, porque tem se falado muito crime de fake news, alguém foi preso por fake news, alguém cometeu crime de fake news, e afinal, existe ou não existe crime de fake news no Brasil? Tem-se ou não tem-se esse crime de fake news? O Francisco Costa está dizendo que está sem áudio. Pessoal, verifica aí para mim se vocês estão me ouvindo, por favor, para que a gente possa começar aqui a nossa análise. Eu acredito que o áudio esteja ok, mas como o colega disse que está sem áudio aí, verifica para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo. Me dá o ok aqui, por gentileza, se vocês estão com áudio, por favor. Francisco Costa, o Jonathan está dizendo que o áudio está bom, o advogado Michael Campos também, a galera está dizendo que o áudio está tudo ok aqui. Pronto, então está tudo ok, o áudio está tudo de boa. Então vamos lá, então nós vamos falar sobre a crise do sistema acusatório, vamos trazer aqui algumas decisões recentes do STF, e hoje à noite, a galera que tem me perguntado aí, hoje à noite eu vou falar sobre fake news, se existe ou se não existe o crime de fake news no Brasil, mas isso só hoje à noite. Para nós começarmos nossa análise aqui, eu vou tirar os comentários, tá bom? Depois, quando eu terminar, eu trago os comentários de volta para vocês aqui, vocês podem perguntar, e na medida das minhas possibilidades eu vou responder. Eu vou tirar os comentários agora, peço só a vocês que estão acompanhando aí, que de vez em quando vocês sentem o dedo no like, que aí eu vejo subindo e sei que a transmissão está tudo de boa. Tranquilo? Deixa eu desativar os comentários aqui. Vamos lá. Para começar, eu tenho algumas considerações aqui que precisam ser feitas antecipadamente. Veja, todas as minhas posições adotadas aqui no perfil são posições adotadas por um professor de Direito Penal e Processo Penal. É isso que eu sou. Eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal, autor de livros dentro da área do Direito Penal e do Processo Penal, coordenador de VADMEC Penal e Processual Penal, e eu falo no exercício da minha liberdade de cátedra, que me parece ainda é vigente no ordenamento jurídico brasileiro. Eu digo isso porque eu preciso ser muito sincero com vocês. Eu sou professor há mais de 25 anos. Certo? Eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal há mais de 2 décadas. E eu nunca vivi um momento de tamanha insegurança jurídica como nós estamos vivendo hoje. Eu não falo insegurança para mim, eu falo insegurança para o direito. Eu nunca vivi um momento de tamanho cerceamento de liberdades. E liberdade, inclusive, de expressão, liberdade de você falar o que você pensa, liberdade de você defender o posicionamento que você pensa, que nós estamos vivendo agora. Eu sou nascido em 1976. Quando eu comecei a me entender por gente, quando eu comecei a ter uma capacidade de interação, a ditadura militar brasileira, que começou lá em 64, já estava chegando ao final. Então, no meu período de vida adulta, no meu período de vida profissional, no meu período de vida intelectual ativa, no sentido de ser capaz de interagir com outras pessoas adultas e defender ideias, eu nunca vivi um período de tamanha excepcionalidade, tolimento, ofensas e ataques, ao meu sentir,
as liberdades individuais, incluindo elas a liberdade de expressão. Então, infelizmente, certo, chegamos ao cúmulo de um professor ter que começar uma fala fazendo uma ressalva. A ressalva de que o que ele está dizendo é no sentido acadêmico. Isso não deveria ser necessário, mas precisa ser dito. A Constituição Federal de 88 me garante e garante a qualquer professor o exercício da liberdade de cátedra, ou seja, o exercício de analisar a sua disciplina e prolatar opiniões sobre a disciplina que ministra, que no meu caso é Direito Penal e Processual Penal, sem temer ser retaliado ou sofrer consequências jurídicas por causa disso. Só que como nós vivemos um momento em que direitos e garantias fundamentais estão se tornando mera cartas de intenções, mero discurso retórico, é necessário que isso seja frisado. Segundo ponto, o que eu vou falar aqui não é uma crítica à instituição Supremo Tribunal Federal. A instituição é perene, permanente e transcendente. Agora, a instituição é composta de pessoas que por ela decidem. O STF, como qualquer instituição pública, como qualquer pessoa jurídica de direito público, ela é um ser imaterial. É um ser incorpóreo que se personifica à luz dos administrados, à luz das pessoas comuns, eu e vocês, através dos seus agentes, sejam esses agentes públicos ou políticos. Então, o que eu vou tecer aqui é a minha discordância e o meu temor com base em algumas decisões prolatadas por alguns ministros do STF. Isso não significa ou não deveria significar, na percepção de quem quer que seja, nenhum ataque ao Supremo Tribunal Federal, nenhum ataque às instituições constituídas, porque eu insisto, uma coisa é a instituição, máxima Corte Constitucional Brasileira. Outra coisa são as decisões prolatadas por alguns dos ministros dessa máxima Corte Constitucional. Nós temos lá 10 ministros, porque a Corte é composta por 11, mas o excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio Melo se aposentou e o indicado para substituí-lo ainda não passou por sabatina do Congresso Nacional, do Parlamento Brasileiro, como manda a Constituição, e por óbvio não assumiu suas funções lá. Então nós hoje temos 10 ministros. Feitas essas colocações iniciais, vamos lá. Por que eu entendo que o sistema acusatório brasileiro está em crise, e eu iria até mais longe? Por que é que eu entendo que o sistema de justiça criminal brasileiro está em crise? Para que eu possa justificar esse o meu entendimento, eu preciso só fazer aqui um breve relato didático. Eu sei que vocês sabem, mas apenas por desencargo de consciência. A lógica do sistema acusatório é baseada na notória separação entre partes e sujeitos processuais e entre atividades do exercício da jurisdição penal. Vou dizer de novo. O sistema acusatório, ele é baseado em dois pilares, dois alicerces fundamentais. O sistema acusatório é o sistema que foi escolhido para nortear o ordenamento processual penal brasileiro. E ele não foi escolhido sequer pela Constituição de 1988. O sistema acusatório, ele já vem sendo consolidado no processo penal brasileiro desde o século passado, desde o século XX. Quando você pega todas as leis processuais brasileiras da segunda metade do século XX para frente, eu diria até mais precisamente, do final da Era Vargas. A Era Vargas acaba ali em 1954, do final da Era Vargas para frente, você tem notoriamente a preponderância do sistema acusatório, que apenas ele é incorporado e formalizado com a publicação, a promulgação da Constituição Federal de 1988. Então, o sistema acusatório não é uma invenção da Constituição de 88. A Constituição de 88 não criou o sistema acusatório no Brasil. Ela, na verdade, ela abraçou, abarcou, incorporou uma lógica que já se estendia desde décadas no ordenamento jurídico brasileiro. Talvez uma das pessoas que melhor tenha falado sobre o sistema acusatório tenha sido Nelson Hungria. Nelson Hungria escreveu as obras dele lá nos anos 50, início dos anos 60, o grande mestre Nelson Hungria, que foi ministro da nossa Suprema Corte. E esse sistema acusatório, ele tem dois pilares, dois alicerces fundamentais. Primeiro, a notória separação entre partes e sujeitos do processo. Esse é o primeiro pilar. E o segundo pilar, a notória distinção
entre os agentes e as várias atividades do exercício da jurisdição, eu diria até mais do exercício da persecução penal. Vamos apertar a tecla SAP e traduzir isso em bom português, traduzir isso em linguagem de gênero. Quem são as partes do processo penal? A acusação e defesa. Normalmente a acusação é representada pelo munus do parquet, pelo Ministério Público, porque na regra geral os crimes previstos no nosso ordenamento jurídico são motivadores de ação penal pública, então a legitimidade para propor ação penal, a legitimidade do pleito acusatório, do polo ativo da acusação, cabe ao MP, óbvio. Excepcionalmente, você tem crimes motivadores de ação penal privada, aonde a vítima, o ofendido, o seu representante legal ou os seus substitutos processuais podem ter esta titularidade. Mas, em regra, quem exerce o polo ativo da acusação é o Ministério Público. Parte a acusação, a outra parte a defesa. A defesa exercida, obviamente, pela advocacia, pela defensoria pública. E o magistrado? O magistrado, ele não é parte do processo e nem pode ser. O magistrado, o juiz, ele é sujeito processual. É por isso que o primeiro grande pilar do sistema acusatório é essa inequívoca distinção entre partes e sujeitos. O juiz não é parte, as partes têm interesse direto no feito. O magistrado não pode ter interesse específico no feito, a não ser a solução pacífica do litígio. Percebam o quanto é importante essa essência do sistema de justiça brasileiro. As partes, elas têm notório interesse. O MP, ele é defensor da lei, o MP é defensor da coletividade, e quando o Ministério Público oferece uma denúncia contra alguém, ele oferece porque ele tem a firme convicção de ser necessário uma responsabilização penal daquele agente. Então, o interesse do MP, no momento que ele oferece uma denúncia, é conseguir a responsabilização criminal de alguém. O Ministério Público não propõe denúncia para homenagear quem quer que seja. Ah, eu gosto muito de você, eu vou fazer uma denúncia para lhe homenagear. Não, se você quer homenagear, você dá uma comenda, faz uma solenidade. Na hora que a parte acusatória, exercida em regra pelo MP, intenta uma ação penal ou oferece uma denúncia, é porque existe desta parte a notória convicção de que houve um crime, existe autoria e que o agente precisa ser responsabilizado por tal delito. Da mesma forma, a defesa tem interesses específicos. Qual é o interesse da defesa? É óbvio que não haja a responsabilização do acusado. Se você constituir alguém como seu patrono, como seu advogado, seja um advogado particular, seja um defensor público, seja um defensor dativo, não interessa, você está constituindo alguém para, como diz o nome, patrocinar o seu interesse. Defender você, deixar claro que quem está acusando está errado. Então não resta dúvida que as partes têm interesses específicos e antagônicos. O magistrado não é parte, o juiz é sujeito. E o juiz é sujeito porque ele não pode ter interesse específico no feito. Ele não pode ter interesse condenatório ou absolutório específico, porque senão ele não vai exercer algo que é fundamental para qualquer magistrado, que é a imparcialidade. Como ser imparcial se eu tenho interesse prévio em A ou B? Em solução X ou Y? Como ser imparcial se eu tenho um interesse específico que não seja a solução da lide? O fato do magistrado estar acima das partes, numa posição equidistante delas, e não ter interesse específico nem a favor da acusação nem a favor da defesa, deveria ser, dentro de uma lógica cartesiana, uma das principais formas de garantir a sua imparcialidade. Juízo sem imparcialidade não é juízo, é mera inquisição. Então, dentro do sistema acusatório, a partir do momento que o juiz passa a ter algum interesse específico, ele não pode figurar como juiz. Seja ele um juiz singular, de juizado especial criminal, de TJ, de TRE, porque um desembargador é um juiz, de STJ ou de Supremo Tribunal Federal. As hipóteses de impedimento e de suspeição listadas no Código de Processo Penal são mecanismos para garantir que não haja julgamento de feito
por magistrado que de alguma forma possa, até mesmo inconscientemente ou sem um dolo específico, o magistrado não pode se confundir com as partes ou ter interesses conflitantes ou concomitantes com qualquer uma dessas partes. O juiz ele não pode ser vítima, o juiz ele não pode ser acusador, o juiz ele não pode ser defensor, porque o juiz não é parte. O juiz é sujeito do processo. Isso é teoria geral do processo elementar e é o primeiro pilar desse sistema acusatório. O segundo pilar é que você tem que ter uma notória divisão entre as funções e as pessoas que exercem as funções dentro da lógica da persecução criminal. Você tem um órgão que investiga. Esse órgão, ao investigar, ele remete as conclusões da sua investigação ao titular da ação penal. Ora, se eu estou partindo da premissa que, em regra, os crimes são de ação penal pública, na hora que a autoridade policial investiga, as conclusões da sua investigação, ou seja, o relatório de conclusão do inquérito policial, ele deve interessar ao Ministério Público. E caberá ao Ministério Público decidir se oferece ou não a denúncia. Caberá ao Ministério Público decidir se pede ou não o arquivamento do inquérito, lembrando que o dispositivo introduzido no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, que permite o arquivamento do inquérito policial diretamente pelo representante do MP, não está em vigor. Ele está suspenso por decisão do STF. Então, hoje o que vale é, o Ministério Público ele pode entender por oferecer denúncia, o Ministério Público pode entender por pedir o arquivamento do inquérito. E a nossa legislação deixa tão claro que a titularidade para escolher, vamos usar uma expressão mais corriqueira, se a ação penal vai ser proposta ou não é do MP, que o Código de Processo Penal diz que se o MP pedir o arquivamento do inquérito e o juiz não arquivar, deverá o juiz encaminhar os autos ao Procurador-Geral de Justiça. E se o Procurador-Geral de Justiça entender pelo arquivamento, o juiz tem que arquivar. Significa dizer que, em última ratio, a decisão final, se vai ter-se ou não a propositura da ação penal, é do Ministério Público. Quando existir uma discordância entre o promotor e o juiz, a decisão passa a ser do representante maior do Ministério Público, que é o Procurador-Geral de Justiça, que é o PGJ, ou, no nosso caso aqui da discussão do STF, o Procurador-Geral da República. Então, não resta dúvida que quem investiga é diferente de quem acusa. Quem investiga, investiga para criar elementos que possam ser utilizados por quem acusa. Quem acusa propõe a ação penal, que passa por um escrutínio previsto no artigo 395 do Código de Processo Penal. O artigo 395 do CPP diz que o juiz pode fazer um juízo prévio de pré-libação da denúncia e rejeitar ou receber. Se o juiz rejeitar a denúncia, quem está acusando, em regra, se não concordar com a rejeição, recorre, ingressa com recurso em sentido estrito, em regra geral, previsto no artigo 581 do CPP. Se for no juizado, o recurso previsto é uma apelação, recorra. Se a peça acusatória for tida como recebida, o réu é citado e a ação penal está instaurada. O processo de conhecimento está instaurado. Isso é a lógica. Não há confusão, ou não poderia existir confusão entre quem está investigando, quem está acusando e quem está julgando. Até porque, na hora que existir esta confusão, a primeira premissa do sistema acusatório que eu acabei de falar vai para o espaço. O juiz não é parte. O juiz não pode ter interesse prévio no processo. Só que isso que deveria ser lógico, ou pelo menos que me parece lógico, escorreito, decorrente não da minha vontade ou da vontade de quem quer que seja, mas de uma intelecção direta das regras processuais constantes no nosso ordenamento jurídico e das premissas constitucionais elementares previstas na CF 88, infelizmente não tem sido acolhida por algumas. Não são todas, nós não podemos generalizar, seria uma profunda irresponsabilidade da minha parte fazer qualquer tipo de generalização nesse sentido, mas por algumas das decisões que vêm sendo prolatadas pelo Supremo, mais especificamente na alçada do excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, do ano de 2020 para cá, eu diria do ano de 2019 para cá.
Nós temos uma notória confusão entre as figuras da persecução criminal e, o que é pior, nós temos uma notória confusão entre partes e sujeitos do processo. E essa notória confusão tem criado absurdos jurídicos injustificáveis. Injustificáveis no sentido de que eu não tenho como pegar a letra da lei e dizer, está baseado aqui. E presume-se que no Estado de Direito as regras sejam o norte de todas as pessoas. Na hora que você passa a ter condutas, procedimentos ou decisões que não têm nenhum fundamento, ao meu sentir, com todo respeito a quem pensa em sentido contrário, nenhum fundamento normativo, não tem mais Estado de Direito. Você passa a ter um Estado de vontade. Qual é o oposto, o antônimo do Estado de Direito? O Estado de Direito é o Estado do império da norma, onde a norma está acima da vontade das partes. Qual é o oposto do Estado de Direito? O Estado de vontade. A vontade de quem quer que seja está acima das normas. Todos nós estamos subordinados à lei no Estado de Direito. Num Estado de vontade, a lei é mero acessório se ela não coadunar com a vontade de quem quer que seja, vale a vontade de quem quer que seja. Então, você pega certas decisões que, baseadas nessa quebra das duas premissas fundamentares do sistema acusatório, cria-se verdadeiras teratologias e verdadeiros absurdos. Por exemplo, você pega desde a instauração do inquérito do fim do mundo, chamado inquérito do fim do mundo, do inquérito dos atos antidemocráticos. O STF se sentiu atacado por ações de A, B ou C, não me cabe discutir aqui, eu não tenho procuração para falar em nome de quem quer que seja. O STF se sentiu atacado por ações de A, B ou C. É, vamos dizer assim, aceitável que o STF se sinta atacado? Sim, é aceitável. Qualquer um pode se sentir vilipendiado e qualquer um pode buscar a proteção jurisdicional. Eu posso me sentir atacado, você pode se sentir atacado, e é razoável que pessoas ou instituições, pessoas físicas ou jurídicas, pessoas jurídicas de direito público ou privado, busquem a proteção jurisdicional quando entenderem que seus interesses ou suas vocações foram atacadas injustamente. Isso é razoável e aceitável. Para isso que existe direito. Para que as pessoas possam buscar proteções, desde o mais simples dos homens à mais alta corte brasileira e os seus ministros. Agora, essa proteção deve ser buscada de acordo com regras. E essas regras são aquelas que estão previstas em lei. E, por exemplo, quando começou o inquérito do fim do mundo, o STF, na verdade, alguns ministros do STF, disseram, olha, nós estamos sendo atacados. Então, cabe ao STF instaurar investigações, inquéritos e ações. Opa, pera lá. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro competência por prerrogativa da vítima. Se algum ministro do STF se sente atacado por algum ato qualquer que seja e necessita da proteção do sistema de justiça criminal, isso é válido. Mas desde que ele o faça respeitando as regras normativas previamente estabelecidas, pelo menos dentro de um Estado de Direito. E aí, na hora que o STF diz se nós estamos sendo atacados ou se algum dos nossos ministros estão sendo atacados, somos nós mesmos, Suprema Corte, são os próprios ministros que vão apreciar esse feito. O que estava sendo criado lá em 2019 era uma figura que nunca foi vista no nosso ordenamento processual. A competência jurisdicional por prerrogativa da vítima. Giovanni, isso existe? Não. Existia competência jurisdicional por prerrogativa de função. A competência por prerrogativa de função diz respeito à sujeição ativa do delito, ao sujeito ativo do delito. Por exemplo, se um governador de estado cometer um crime comum, ele, sujeito ativo, tem competência por prerrogativa da função. Caberá ao STJ apreciar e julgar o feito conforme está previsto na Constituição Federal de 88. Se, por exemplo, o presidente da República cometeu infração penal comum, caberá ele, sujeito ativo, o julgamento ao Supremo Tribunal Federal, competência prerrogativa da função do sujeito ativo. Mas se porventura eu praticar um crime contra um governador de estado, o fato da vítima ser governador de estado não gera competência específica, ou pelo menos não deveria gerar, porque a competência não é em razão da vítima, é em razão da função do sujeito ativo.
E lá em 2019, quando o inquérito do fim do mundo foi instaurado, a primeira teratologia, a primeira situação dantesca e absurda que foi criada é o STF declarar que como o ataque ou o vilipêndio ou a agressão que eles entendiam ter acontecido. Eu não estou tecendo juízo de valor sobre o feito, eu estou fazendo uma análise processual. Que aconteceu ou não me cabe discutir nesse momento. Se o STF se sentiu, ou se algum dos seus ministros, porque alguns ministros declararam não se sentir atacados naquela época, se alguns ministros se sentiam vítima, eles não poderiam ter criado uma competência por prerrogativa da vítima. Eles já começaram a quebrar a lógica do processo. Só que essa lógica foi quebrada e ficou por isso mesmo. E aí instaurou-se um inquérito sigiloso conduzido pela própria pessoa que se julgava, ou por uma das pessoas que se julgava vítima. Veja que aquela separação entre as funções da persecução penal, que é elementar ao sistema acusatório, deixou de existir a partir daí. E o grande problema de você criar uma teratologia é que essa teratologia tende a se expandir. E Magalhães Noronha, um dos grandes mestres do direito brasileiro, Magalhães Noronha, dentre os seus vários clássicos de ensinamento, nos diz que na hora que nós permitimos uma teratologia processual, essa teratologia inequivocamente dá frutos. E esses frutos acabam sendo mais amargos do que aquele de onde brotou as sementes. Eu sou fã dessa frase de Magalhães Noronha, que eu traduzo da seguinte forma: se você permite uma ruptura da lógica processual, essa ruptura ela vai criar novas rupturas que tendem a ser mais gravosas do que a primeira. Essas novas rupturas vão criar outras rupturas mais sérias do que a primeira. Você migra em progressão geométrica dentro dessas rupturas e daqui a pouco não tem mais Estado de Direito. Daqui a pouco você tem só Estado de vontade, que, como eu digo, para mim é o oposto de Estado de Direito. A regra normativa passa a ser referência se me for interessante. Se não me for interessante, a regra normativa não vale. E só quem pode exercer isso é quem tem força. Retrocedemos à barbárie. Retrocedemos ao momento pré-direito, onde quem tem força impõe, quem não tem se cala. Então perceba, aceitou-se a competência por prerrogativa da vítima, que gerou um inquérito presidido pela vítima, que também é quem despacha enquanto magistrado. Investigador, juiz e vítima, concomitantemente personificados na mesma pessoa. Não é só o sistema acusatório que já estava ferido de morte desde 2019, é a própria imparcialidade do magistrado, é a ideia de partes e sujeitos que simplesmente é implodida com esse ato. Mas como eu disse, teratologias geram teratologias. Instaurado-se o inquérito, decreta-se o sigilo extensivo aos advogados. Não, Giovanni, mas o inquérito pode ser sigiloso ao investigado. Mas o Estatuto da OAB estabelece como uma das prerrogativas elementares ao exercício da advocacia que não existe sigilo de inquérito ou de ação ao advogado da parte. É direito do advogado ter acesso aos autos do inquérito, ainda que sigilosos e conclusos à autoridade. E prerrogativa não é vantagem. Prerrogativa é o mínimo minimório para que o exercício da plenitude de defesa possa acontecer. Eu sempre digo que não há paridade de armas, tirando raríssimas exceções, não há paridade de armas na vida real entre a advocacia e o Estado. O exercício e a defesa das prerrogativas não é concessão de vantagem à advocacia. O exercício das prerrogativas e a defesa das prerrogativas é uma garantia mínima de se dar aos advogados a possibilidade de enfrentar o Estado, que sempre é mais forte do que ele. Tirando aí pontuais exceções de pessoas que têm livre trânsito por questões políticas e não jurídicas, junto aos órgãos de decisão do topo do judiciário brasileiro, a advocacia comum, a advocacia de base, a advocacia de piso, se ela não tiver as prerrogativas respeitadas, se torna praticamente impossível a plenitude da defesa. Mas o inquérito foi estendido aos advogados. É uma teratologia gerando outra teratologia, e cada teratologia dessa é um tiro mortal no sistema acusatório. Você tem, por exemplo, o Instituto da Fiança. O que é a fiança? A fiança é um depósito em garantia. Quando se deposita, quando se
prestam uma fiança, você está fazendo um depósito em garantia que autoriza uma liberação cautelar ilimitada de alguém que está submetido ao cárcere de forma preventiva ou temporária. Ou em bom português, se alguém está preso, é arbitrado uma fiança, essa fiança é depositada, depositou-se uma garantia autorizadora da liberação do capturado. Nós temos hoje pessoas que estão presas e eu não vou sequer adentrar ao mérito se essa prisão é válida ou inválida, legítima ou ilegítima, se poderia acontecer ou não, mas nós temos pessoas que estão presas, para as quais foi arbitrado fiança de 100 mil reais, a fiança foi depositada nos termos da lei, a pessoa continua presa. Por quê? Porque o juiz que deveria despachar é o mesmo juiz que se sente vítima, que é o mesmo juiz que arbitrou fiança, que é o juiz que não despacha. Perceberam o grande problema de você ferir o sistema acusatório? É porque você tenta resolver a situação por meios jurídicos e você não consegue. Nelson Hungria dizia que o sistema acusatório era uma garantia de que, se algum dos atores da persecução criminal não seguir as regras jurídicas, os demais atores serão capazes de impor as regras a este. Veja como o mestre Nelson Hungria nos é preciso nesse ponto. O sistema acusatório, dentre outras coisas, existe para garantir que, se um dos atores da persecução criminal não aplicar as regras normativas como deveria, os demais atores podem garantir no seu âmbito de atuação que essas regras sejam seguidas. Então, se o delegado está aloprando, o juiz pode corrigir a alopração. Se o Ministério Público cometeu um erro, o delegado pode dizer: doutor, olha, o que está no inquérito não é isso aqui. Mas na hora que está tudo numa pessoa só, quem é que vai exercer a defesa dos direitos? Se quem é vítima, quem investiga, quem preside inquérito, quem acusa e quem despacha no processo é a mesma pessoa, você vai reclamar quem? A Deus? Porque repare, se o Ministério Público move uma denúncia e o juiz rejeita, o MP entra com recurso em sentido estrito ao tribunal. Dá na petição de interposição a possibilidade do juiz exercer a retratação, juiz de retratação, porque o rese admite juiz de retratação, e se não, o tribunal resolve. Mas se você tem um inquérito contra você, e esse inquérito é descabido, não tem justa causa e está lhe prejudicando, você pode pedir ao juiz que decrete habeas corpus. Se esse juiz denegar o HC, se for um juiz singular, você faz um recurso em sentido estrito. Se tu pediu o habeas corpus ao tribunal e o habeas corpus negou, você faz um ROC, um recurso ordinário constitucional ao STJ. Mas se quem está instaurando o inquérito, quem está mandando conduzir o inquérito, quem está decretando o afastamento ou não do delegado que preside o inquérito, quem está despachando o inquérito, quem está decretando preventiva, quem está arbitrando fiança, quem não está despachando fiança, é a mesma pessoa, você vai pedir a quem? Você vai pleitear a proteção que a lei estabelece, porque efetivamente no sistema acusatório nós temos como exercer as camadas de proteção processual previstas na lei e na Constituição. Se eu subverto a lógica do sistema acusatório e boto tudo na mão de uma pessoa só, eu vou pedir a quem? Não, veja, o inquérito está sendo conduzido à revelia da garantia das prerrogativas do advogado. Vamos pedir ao juiz que despache mandando essas prerrogativas serem atendidas. Não, mas o juiz é também quem está conduzindo o inquérito. Então vamos pedir ao tribunal que garanta que o juiz garanta o inquérito. Mas esse tribunal já é a Suprema Corte e esse juiz já está a cargo dessa Suprema Corte. Eu vou pedir a quem? A Deus? E aí, na hora que essa lógica do garantismo é implodida, na hora que essa lógica do sistema acusatório é implodida, o garantismo é implodido junto. E nesse ponto me permita abrir um parêntese, tá? Um parêntese bem rápido, não é o tema da nossa live, não é o tema da nossa conversa, mas eu acho necessário dizer, fazem 20 anos que eu rodo o Brasil com congressos, palestras, desde que eu comecei a me tornar um professor que dava aula em muito canto, antes de existir um online, eu dava aula em vários cursos presenciais em vários locais do Brasil. Eu tive o privilégio de trabalhar nos maiores cursos presenciais antes do advento do online. Eu dava aula do curso jurídico de Curitiba, que existe até hoje. Um abraço, meu patrão Isaías, devo muito a ele lá, me abriu espaços há muitos anos lá no curso jurídico de Curitiba. Começava às vezes um mês no jurídico de Curitiba, terminava no curso Pódio de Salvador, do meu patrão Chiquinho, na época era de Chiquinho.
no curso Pódio de Salvador, na época era o maior curso presencial do Brasil, depois ia para o Master de Fortaleza, depois voltava para Brasília, depois ia para São Paulo, depois ia para o curso Fórum do Rio de Janeiro. Eu cheguei a um ponto de dar aula em 11 capitais diferentes dentro do mesmo mês, em grandes cursos. E a partir daí eu comecei a ser convidado para congressos, eventos, palestras. Muitos de vocês que me acompanham aqui no perfil já devem ter participado no período pré-pandemia, por óbvio, de eventos presenciais meus. Eu palestrei sempre nos maiores congressos no Brasil nos últimos anos. E em todos eles eu vi a maioria dos palestrantes defendendo o garantismo. Um garantismo tão exagerado que o grande mestre Douglas Fischer, talvez um dos maiores juristas brasileiros da atualidade, o batizou de garantismo hiperbólico monocular. Era uma defesa tão intransigente das regras processuais, era uma defesa tão intransigente dos direitos fundamentais, era uma defesa tão intransigente de que o Estado estava sempre errado e que o réu era sempre vítima, que algumas vezes nós que simplesmente falávamos na aplicação da norma eram chamados de punitivistas. Eu sempre defendi a aplicação da letra da lei, seja a favor ou contra quem quer que seja. E eu cansei de ser chamado em debate de punitivista, porque o certo era partir da premissa que o réu era sempre vítima. Ok. Cadê esses juízes garantistas? Cadê esses juristas garantistas agora? Senhores e senhoras que passaram 20 anos defendendo o garantismo hiperbólico monocular intransigente. Senhores e senhoras que lotaram congressos defendendo, por exemplo, que terroristas como César e Batiste deveriam ser acolhidos e protegidos porque eles eram vítimas de um estado de coisas inconstitucional. Senhores e senhoras que aplaudiram inúmeras vezes quando policiais que faziam operações contra facções criminosas eram punidos porque desembarcaram da viatura com arma apontada para criminoso. Senhores e senhoras que dizem que nós não podemos aceitar o solapamento de nenhum direito, porque quem admite o desrespeito a um direito de quem quer que seja coaduna com quem está desrespeitando. Onde os senhores e as senhoras estão nesse momento? Cadê os 20 anos de garantismo hiperbólico monocular? Por que o sistema jurídico brasileiro não está gritando em altos brados que o sistema acusatório aparentemente está sendo ferido de morte? O que aconteceu com o garantismo de 2019 para cá? O que aconteceu com o respeito e a intransigência que deve existir ao respeito aos direitos e garantias fundamentais? É uma indagação que eu não poderia deixar de fazer. Por que tão poucas vozes? Porque as vozes que no passado eram chamadas de punitivistas são as únicas que se levantam agora? Meia dúzia? Uma dúzia de vozes? Centenas caladas? O que mudou no sistema de justiça para nós admitirmos que o garantismo, para nós admitirmos que o modelo, o sistema acusatório que levou tanto tempo para ser refinado, o sistema acusatório que levou tanto tempo para se conseguir chegar em algo razoável, seja atacado, ou pelo menos seja ferido, ou pelo menos seja solapado dessa forma, e nós entendemos ser razoável? Será que o Estado de Direito não está sendo ameaçado? Será que essa percepção que existe na hora, a percepção social que existe na hora que alguém deposita a fiança arbitrária e continua preso, se tira a prerrogativa de advogados de acesso a autos de inquérito, se permite-se que um magistrado possa, por exemplo, afastar um delegado porque não concorda com a condução da investigação que está sendo dada por um delegado. Nós tivemos decisão de ministro do STF que mandou afastar o delegado que presidiu o inquérito porque a conclusão do delegado não estava coadunada com aquela conclusão inicialmente apontada por ele. Será que isso não carece de uma reflexão? Giovanni, isso é um ataque às instituições? Não, isso é uma grita de defesa do sistema de justiça criminal. Sabe por quê, pessoal? Porque algumas pessoas elas têm a seguinte percepção: isso é uma coisa do topo, isso é uma coisa lá do STF, isso é uma coisa pontual. O problema é que se nós temos precedentes da mais alta Corte Constitucional brasileira, esses precedentes eles viram referência.
Não me preocupa, eu não sei de quem é essa frase, mas eu vou citá-la, peço perdão não saber indicar o autor. Não me preocupa tanto o abuso que porventura emana do topo, mas a possibilidade desse abuso servir de exemplo para o guarda da esquina. Eu sei que o termo guarda é pejorativo nesse caso, mas o que vale é a reflexão. Você já imaginou se agora, em qualquer vara criminal comum, o juiz arbitrar a fiança, a família do capturado deposita a fiança, o juiz diz, não, mas eu entendo que não cabe a soltura porque a sociedade está em risco. Perdeu o dinheiro e continua preso. Não, mas isso não vai acontecer. Teratologia geram teratologias mais amargas, que geram teratologias mais amargas. Você já imaginou se um advogado chega para ver os autos de um processo e o juiz diz, não, o processo está sigiloso, eu não quero que seja mostrado. Não, mas isso não vai acontecer. Está acontecendo, por que não vai acontecer? Essa é a grande questão. Se você, operador do direito, acha que o fato de que isso está acontecendo com pessoas que você gosta ou que você não gosta, que você admite ou que você não admite, é certo ou errado pelo fato de você não gostar da pessoa, você está abrindo um precedente para que isso atinja você. Eu vou citar, eu disse que não ia citar nomes, eu vou citar apenas um nome, um único nome aqui para vocês. Roberto Jefferson. Eu já me manifestei no passado várias vezes sobre o fato de eu discordar com Roberto Jefferson, de eu ter a certeza absoluta e inequívoca que ele é uma figura que, enquanto cidadão, estou falando agora como cidadão, me causa repulsa, até por todo o histórico de envolvimento dele. Mas eu não posso avaliar uma eventual prisão de Roberto Jefferson pelo fato de eu gostar ou não dele. Eu não estaria sendo jurista, eu estaria sendo torcedor. E o direito penal e processual penal, ele não precisa de torcedores, ele precisa de juristas ponderados. A defesa do sistema de justiça criminal não precisa de torcedores. As redes sociais estão lotadas de torcedores. O Instagram, o Facebook, o Twitter, o YouTube se encarregam disso. As redes sociais estão lotadas de pessoas urgente, bomba, clickbait, é agora. A gente não precisa disso. A gente precisa de alguém que chegue e abstrai. Eu não quero saber se é o Roberto Jefferson. Eu não quero saber se é o João da Silva, se é o Pedro da esquina, se é o Toninho dos Coentos. Eu quero saber se as regras autorizadoras para a decretação de uma prisão cautelar foram cumpridas e, se sim, se essas regras autorizadoras são válidas no nosso ordenamento. Se sim, a prisão é válida. Se não, a prisão não pode acontecer. E eu não posso aceitar se ela não for válida. Eu não posso aceitar. Tu me dá 10 minutos, cara, eu estou no meio de uma live. Eu não posso aceitar, se essa prisão não for válida, que ela se mantenha simplesmente pelo fato de eu não gostar do Roberto Jefferson. Porque isso não é processo, isso é torcida. Entenderam a gravidade da situação? Giovanni, você está dizendo que a prisão foi legal, é legal? Eu estou dizendo que nós não podemos avaliá-la pela pessoa que foi. Nós não podemos avaliá-la pelo paciente, e sim pelos fundamentos. Porque se eu passo a avaliar pelo paciente, eu dou um passo mais terrível ainda do que um estado de vontade. Eu passo a admitir o direito penal do autor. Mais receio do que um estado de vontade. Eu prefiro viver sobre um estado de vontade. Eu prefiro viver sobre um estado onde as regras sejam aquelas que os magistrados assim o desejem, e não é que estão na lei, do que viver sobre um estado onde figura o direito penal do autor. Onde você seja responsabilizado não pelo que você fez ou deixou de fazer, onde você seja responsabilizado pelo que você é. O direito penal do autor seria o apocalipse de todo o sistema de justiça criminal. E se nós partimos da premissa que João pode ser preso porque eu não gosto de João, que José pode ter suas contas de Twitter bloqueadas porque eu não gosto de José, Pedro pode ter sua intimidade devassada porque eu não gosto de Pedro, eu não estou fazendo análise jurídica nem de fato, eu estou fazendo análise do autor. E vocês já imaginaram o que a história já nos mostrou sobre o direito penal do autor? Se vocês fizerem uma pesquisa histórica, vocês vão ver os absurdos que o direito penal do autor geraram no mundo todo. Mas nós não só estamos admitindo a quebra do sistema acusatório, nós não só estamos admitindo o solapamento de regras processuais elementares, nós só não estamos achando normal o silêncio dos garantistas.
Nós estamos migrando a passos largos para que regras sejam aplicadas pelo fato de você gostar ou não gostar de quem quer que seja. Isso é direito penal do autor. Jacobs falava no direito penal do inimigo. Pior do que o direito penal do inimigo, essa é uma frase minha, é o direito penal dos amigos. A ideia do direito penal do inimigo, decorrente da terceira velocidade do direito penal de Jacobs, no Brasil, virou direito penal dos amigos. E no direito penal do inimigo, eu tolho uns para defender a coletividade. No direito penal dos amigos, a coletividade que se exploda. Se você é amigo do rei, você tem o favor rei. Se você é amigo da corte, você tem a proteção da corte. Se você não é amigo da corte, você pode ser atacado a qualquer momento. Essa é a ideia do direito penal dos amigos, que para mim é algo mais nefasto na sua execução do que o direito penal do inimigo, enquanto crítica teórica à doutrina de Jacobs. Então, e essa quebra do sistema acusatório está dando frutos, né? Ontem, por exemplo, nós tivemos o TSE, que tem competência para apreciar e julgar crimes eleitorais, TSE, competência para crimes eleitorais, determinando diligências financeiras e de limitação de visualizações por eventual crime de fake news fora da alçada de competência da Justiça Eleitoral. E por que isso acontece? Porque aceitou-se lá em 2019 competência por prerrogativa da vítima, que gerou inquérito sigiloso, que gerou quebra do sistema acusatório, que gerou transformação do Estado de Direito em Estado de Vontade, que permite que os juristas avaliem se algum instituto deve ser aplicado ou não, por gostar ou não gostar do paciente do instituto. Qual o próximo passo? Eu não sei. Inclusive, hoje à noite, pessoal, eu vou falar muito sobre fake news. A live de hoje à noite, às 21 horas, horário de Brasília aqui, é sobre se existe ou se não existe fake news. E aí eu vou fazer uma análise dentro do âmbito criminal, né? Dessas eventuais acusações de fake news. O que é que o pessoal chama fake news? Onde é que está no Código Penal? Porque não tem tipificação no Código Penal para fake news. Qual é a responsabilidade jurídica de quem mente? E vamos ter que fazer uma análise sociológica penal dessas agências chamadas agências checadoras de fatos, né? Então fica a reflexão. Me parece que nós estamos vivendo um momento mais difícil pós-Constituição de 88 do nosso sistema de justiça. Falando da minha área, do nosso sistema de justiça criminal. Certo? Me parece que nós estamos vivendo... Eu não imaginei viver num momento sem liberdade. Eu sempre fiz minhas lives de coração tranquilo porque sempre acreditei estar discutindo direito. Chegou-se ao ponto de eu não mais fazer minha live de coração tranquilo. Chegou-se ao ponto de meus amigos se preocuparem com o fato de eu fazer uma live sobre esse tema. E talvez aí esteja a explicação porque tantos juristas garantistas estão em silêncio. Talvez aí esteja a preocupação porque tantos juristas garantistas que durante 20 anos bradaram aos microfones e às obras escritas que devemos ser intransigentes na defesa de direitos, prerrogativas e normas processuais, na hora que mais se precisa da defesa de direitos, prerrogativas e normas processuais, essas pessoas estão em silêncio. Talvez essa seja uma das explicações. Eu não acredito que minha opinião vá mudar o que quer que seja. Mas fazem 25 anos que eu peço aos meus alunos que confiem no que eu falo. Fazem 25 anos que eu peço aos meus alunos que acreditem nas minhas aulas, que leiam os meus livros. E se eu pedir isso em tempos de bonança, eu particularmente entendo que eu tenho um dever de honra de emitir minha opinião em tempos tão dantescos. Pedir para ser ouvido e externar o que se pensa sob aplausos, crianças são capazes de fazer. Nos momentos que os juristas mais precisam externar com todo respeito a sua opinião, é que efetivamente nos cabe honrar toda aquela confiança que nos foi depositada nos momentos de bonança e de aplauso. Eu não sei por quanto tempo nós vamos poder continuar emitindo nossa opinião. Eu não sei por quanto tempo um professor vai poder continuar falando o que ele pensa, sem ser responsabilizado. Eu não sei por quanto tempo vai se poder valer regras constitucionais de defesa de liberdade de expressão
de um professor, de um jornalista, de um pensador, de um homem comum? Realmente eu não sei. E tristemente eu digo aos meus alunos hoje, as pessoas me pedem para apontar soluções jurídicas. Eu não consigo enxergar. Pode ser limitações da minha parte. Pode ser uma das minhas muitas limitações não conseguir enxergar essas soluções. Mas eu não consigo enxergar soluções jurídicas porque todas as soluções jurídicas contra o arbítrio que o nosso sistema tem presume que nós estejamos no sistema acusatório. Todos os mecanismos, e são vários, todas as camadas de proteção que o nosso ordenamento constitucional e processual tem para evitar o arbítrio, eles presumem a separação entre as funções e entre as partes e entre os sujeitos que o sistema acusatório nos garante. Na hora que esse sistema acusatório deixa de ser utilizado, tudo que foi criado com base nele deixa de servir. É aquela história, você faz um motor para um carro, você troca o carro, o motor não cabe mais. Entendeu? O sistema de proteção jurídica que nós temos, ele é um terno de número ajustado ao corpo do sistema acusatório. Se eu substituo o sistema acusatório pelo sistema inquisitorial, aquele termo não serve mais. E eu não tenho outras regras. E quando um jurista não tem outras regras, só cabe ele a sujeição. A indignação, mas a sujeição vai fazer o quê? Vai atuar fora da lei, fora da democracia. Não. Aí nós estaríamos contribuindo para retomar a barbárie. Eu não acredito em nada fora da democracia. Eu não acredito em nada fora das regras normativas. E é justamente por não acreditar em nada fora da democracia e em nada fora das regras normativas que eu lhe digo, hoje eu não vejo solução jurídica para o que está acontecendo. E isso me entristece muito enquanto professor. Me entristece muito enquanto cidadão, me entristece muito enquanto jurista. O meu objeto de estudo e de trabalho cotidiano é incapaz de oferecer soluções, pelo menos dentro das minhas limitações, é incapaz de oferecer soluções para uma quebra do que me parece ser uma das mais graves quebras do sistema de justiça criminal da história do Brasil pós-Constituição de 88. Ok? Eu vou abrir rapidamente os comentários aqui para vocês. Só que antes de abrir os comentários eu quero dizer uma coisa. Essa é a minha percepção. E como todas as lives que eu faço, desde o dia que inventaram live, seja antes tinha no Facebook, era Facebook Canto, tinha outro, eu acho que era Periscope, desde que inventaram live, eu repito a mesma frase. Não acredito no que eu estou dizendo. Escute pessoas que pensam de forma completamente diferente do que eu penso. Escute todas as opiniões e forme a sua. Nós não precisamos de torcedores mais. Insisto, as redes sociais estão lotadas deles. Nós precisamos de pensadores do direito. Nós precisamos de pessoas com capacidade de fazer sua reflexão e externar a sua opinião com base em uma análise jurídica e consciente que existem pessoas que pensam diferente dele e que essas pessoas têm o direito de pensar diferente. Porque o grande problema hoje é o seguinte, pensar diferente é sinal de que talvez você possa sofrer algum tipo de repressão. Então não acreditem em mim. Escutem pessoas que têm entendimentos completamente contrários ao meu e formem a sua opinião. Pense por você mesmo. Seja livre, pelo menos, para formar as suas ideias. Ok? Eu vou abrir para os comentários. Lembrando que hoje à noite, às 21 horas, eu vou falar sobre fake news, se existe ou se não existe esse crime de fake news. E lembrando também, tá, pessoal, que quinta-feira vai ter um evento especial da pós-graduação aqui do JUS 21. Deixa eu abrir os comentários aqui para vocês ir mandando os comentários. Quinta-feira que vem, hoje é dia 17, né, Rafa? Hoje 17, 18, 19. Quinta-feira, dia 19, às 21 horas, eu vou fazer um evento especial aqui da pós-graduação do JUS 21. Não compre pós-graduação hoje, não compre pós-graduação amanhã. Tá certo? No dia 21, na quinta-feira, eu vou fazer um evento aqui para você poder se matricular nas nossas pós-graduações do JUS 21 numa condição imperdível. Então, à noite eu falo mais sobre isso, mas eu estou avisando, não compre pós-graduação hoje, espere para quinta-feira que você vai ter uma condição imperdível. Bom, tá aberto aí para as perguntas de vocês, espero poder contar com vocês hoje à noite. Repito, enquanto eu tiver possibilidade de fazê-lo, eu irei fazê-lo. Se você acha que essa live
Edson Mendes da Cruz, quem pode agir para normalizar a ordem jurídica? Eu acho que essa contenção ela tem que ser feita, primeiro tem que ser uma autocontenção, certo? Uma autocontenção do próprio sistema de justiça criminal. O próprio sistema de justiça criminal tem que entender que está errado, ou pelo menos que existe a possibilidade de estar errado, ser mais técnico. E segundo, o parlamento. Essa autocontenção cabe ao parlamento. Se você acha que essa live é relevante, pessoal, como ela foi feita de manhã, a audiência é bem menor, por uma situação que fugiu completamente ao meu controle ontem. Se você acha que essa live é relevante, eu vou lhe pedir um favor. Me ajude divulgando a live. Você manda para um colega, mas principalmente, depois que a live é postada, você comentar. A live fica postada, você vir lá, fazer o seu comentário. Isso ajuda muito o Instagram, mostrar essa live para outras pessoas. Então compartilhe, marque um colega se você acha relevante. Se você acha que não é relevante, obviamente, você não vai compartilhar o que você julga irrelevante. Mas se você acha relevante, me ajude a compartilhar essa live. Vamos levar essa discussão para mais pessoas. Era para ter sido ontem à noite, a audiência teria sido bem maior. Mas enfim, aconteceu de ser hoje de manhã. Então, se você puder ajudar, eu agradeço, tá bom? Valeu, Mônica. Valeu, Renato. Joedna Santos. Deixa eu ver quem mais está por aqui, ficou até o final da live. Deixa eu ver se tem mais mensagem aqui. Wellington, não existiria poderes implícitos na Constituição que autoriza o Supremo a tornar atos atípicos para salvaguardar a democracia e seus poderes? Eu desconheço, meu patrão. Eu realmente desconheço. Certo? Eu não, até porque isso seria hipertrofia de um poder e a Constituição é de poderes montesquianos e poderes tripartidos. Hernani, estava falando sobre esse assunto com o juiz aqui em São Luís. Excelente ministrar você. Valeu, cara. Muito obrigado. Valeu, Márcio. Mari Trombo. Tá sim, Mari. As aulas do JUS 21 já estão disponíveis lá. Todas as turmas de primeira fase já estão disponíveis. Minhas aulas já estão 100% disponíveis. Joanderson, enquanto o Senado não reagir, continuaremos assim. Contudo, infelizmente, muitos senadores estão com o rabo preso. Eu acho que um dos mecanismos de contenção tem que ser feito pelo Senado. Primeiro tem que ter a autocontenção do Judiciário e depois o Senado para exercer o sistema de freios e contrapesos. Valeu, Paulo, valeu. Essa crise do sistema acusatório pode ser já crime de responsabilidade? Não, Edras. Eu não vejo ninguém sendo responsabilizado. Não vejo. O que eu desejo é que haja uma contenção, que a gente saia desse estado anômalo de coisas. Eu acho que o STF se tornou, em parte, um órgão de natureza política em vez de um órgão jurisdicional. Então, o bom é que ele voltasse a ser um órgão jurisdicional. Beleza? Bom, galera, então é isso aí. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Valeu, Alessandro. Galera de Rolim de Moura está aqui, a Rosana está por aqui. Valeu demais a todo mundo que nos acompanhou. Como eu disse, se você acha relevante, se você puder ajudar divulgando aí essa live para os seus amigos, que não deu para acontecer ontem à noite, eu agradeço. Se você achar relevante, deixa o seu comentário depois que a live fica postada, tá? Porque isso ajuda o Instagram a mostrar para mais pessoas. Eu sempre sou punido depois que eu faço lives desse tipo. Sempre tem aquelas pessoas que não querem que a gente fale, fazem denúncias ao Instagram. Eu me lembro que a última vez que eu fiz live aqui, eu passei 48 horas punido sem poder fazer live por denúncias. Eu sempre faço uma live desse tipo aí, o Instagram de alguma forma me pune. Então vocês colocando lá os comentários ajuda o algoritmo do Instagram a mostrar para mais pessoas. E hoje à noite, às 21 horas, a gente tem um encontro marcado. E de novo, não compre pós-graduação hoje e amanhã, tá? Na quinta-feira eu estou preparando aqui uma situação para você que ainda não é aluno da pós-graduação do JUS 21, se tornar nosso aluno com uma condição diferenciadíssima. Assim, é um negócio diferenciadíssimo, ainda dividido em 12 vezes, vai ficar mais barato que ele vir para você, mas só na quinta-feira. Beleza? Valeu, crianças, até a noite, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.